Bom dia, gente, a paz do Senhor. Esse livretozinho assim tem uma pergunta: existe realmente Deus? E é interessante o que tem escrito aqui nesse livretozinho. Deus, um ser eterno. Na nossa experiência cotidiana, quase tudo parece ter um início. De fato, as leis da ciência mostram que até as coisas que durante a nossa vida parecem não mudar, como o Sol e as outras estrelas estão se desgastando, o Sol está consumindo seu combustível na velocidade de milhões de toneladas a cada segundo, desde que ele não pode permanecer para sempre. Teve que ter um começo. O mesmo pode ser demonstrado como verdadeiro para o universo interno. Então, quando os cristãos alegam que o Deus da Bíblia criou todos os elementos básicos de vida e do universo, alguns indagarão o que parece uma pergunta lógica: quem criou Deus? É uma pergunta que muitas vezes se faz, né? Quem criou Deus? O primeiríssimo versículo da Bíblia declara: no princípio criou Deus. Não há tentativa nesta palavra de comprovar a existência de Deus, nem de suprir de forma alguma que Deus teve um começo. De fato, a Bíblia esclarece em muitos trechos que Deus está além do tempo. Então, ele é eterno, sem começo e sem fim. Deus é infinito. Então, ele também conhece todas as coisas, sendo infinitamente inteligente. Então, nosso Deus, ele é infinitamente inteligente. Então, nós buscaríamos o quê? Que evidências esperaríamos encontrar se realmente existe um Deus infinito? Qual seria a evidência para isso, né? Então, como seria possível mesmo reconhecer a mão de um Criador todo-poderoso, conhecido como onipotente? Conhecido como onipotente. A Bíblia afirma que Deus conhece todas as coisas, que ele é onisciente, portanto, ele é infinitamente inteligente. Para reconhecer a obra dele, seria necessário saber como reconhecer as marcas da sua inteligência. Então, como reconhecer as marcas da inteligência de Deus? Como é que a gente pode ter esse reconhecimento? Por que os cientistas ficam tão animados quando descobrem umas ferramentas de pedra juntamente com os ossos numa caverna? Por que eles ficam inteligentes, interessados, alegres com isso? Porque as ferramentas falam de quê? Fala de inteligência, fala de algo que foi feito, foi criado. Então, os cientistas reconhecem que estas ferramentas não podem ter sido criadas por si mesmas, né? Então, elas são o quê? Produto de uma inteligência. Elas são produto de uma inteligência. Então, corretamente deduzem que um ser inteligente foi o responsável pela fabricação destas ferramentas. Semelhantemente, ninguém olharia para a grande muralha da China, o edifício do Congresso de Washington ou a Casa de Ópera em Sydney, na Austrália, e concluiria que tais estruturas se formaram como resultado de uma explosão numa fábrica de tijolo. Não é interessante isso, né? Porque muitas vezes a ciência deixou registrado que o mundo foi criado de uma explosão, mas não tem sentido. Você vê que tudo que se vê foi feito, foi criado. Alguém teve a ideia, alguém foi o arquiteto, o engenheiro que deu a ideia para que aquilo viesse a existir. Então, para nós termos ideia. Então, nós precisamos conhecer, entender sobre isso.
Pessoa alguma acreditaria que os rostos em elevo dos presidentes americanos do Monte Rushmore, Estados Unidos, foram produto de milhões de anos de erosão. Somos capazes de reconhecermos um projeto, a evidência do trabalho de uma inteligência. Por todo lado vemos objetos feitos por seres humanos, carros, aviões, computadores, sistema de som, casas, eletrodomésticos, etc. Então, ainda assim, ninguém alegaria que tais objetos foram simplesmente o resultado de um tempo e sorte. Não existe isso. Há projetos por todos os lados. Nunca jamais entraria na nossa cabeça que o ferro em si, eventualmente, se transformaria num motor. Ele sozinho. Não tem condição. Numa transmissão, nas rodas e em todas as outras peças detalhadas necessárias para produzir um carro. Então, o ferro ele precisa ser trabalhado para poder se criar aquilo que se precisa do ferro. O argumento de um projeto ser o produto de um projetista frequentemente é associado com o nome de William Paley, um pastor anglicano que escreveu sobre este assunto nos fins do século XVIII. Ele é relembrado principalmente pela analogia que usou de um relógio e o relojoeiro. Ao considerar a diferença entre uma pedra e um relógio, ele concluiu que as palavras desse cidadão chamado William, que o relógio tinha que ter um relojoeiro, tinha que ter existido em algum tempo e em algum lugar, ter ou mais artesão que o formassem para o propósito que ele realmente serve. Então, alguém que compreendeu sua construção e projetou o seu uso. Então, o que ele está querendo dizer com isso? É que um relógio não existe por si só. Para existir um relógio, alguém tinha que ter a inteligência para fazer esse relógio. Então, é interessante, né? Então, o nosso Deus, que criou todas as coisas, ele é infinitamente poderoso. Nada foi feito fora dos seus projetos, dos seus planos. Só para você ter ideia, nós seres humanos, nós não somos iguais. Nós temos uma identidade, nós temos um DNA, nós temos uma impressão digital única, criada por um ser todo-poderoso, nosso Deus. E, por incrível que pareça, nós não somos feitos por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua história. E se hoje você respira, anda, trabalha, tem a inteligência que você tem, é porque um projeto foi feito a seu respeito. Guarde essa palavra no seu coração e que você possa entender qual é o projeto que Deus tem na tua vida, porque Ele é infinitamente poderoso para fazer de você um instrumento de uso nas mãos dele. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.